Olá, mães, tudo bem? Hoje nós vamos continuar aqui no capítulo 2 do livro Gerando no Secreto e nós vamos abordar as 5 principais disciplinas que a Flávia fala aqui no livro. Quais são as disciplinas espirituais? Aqui vou focar em apenas 5 das principais disciplinas espirituais: jejum, oração, leitura da palavra, adoração e meditação. A disciplina espiritual do jejum. Alimentar-se é a necessidade mais básica do ser humano. Quando jejuamos, estamos dizendo a nós mesmos e ao Senhor Jesus que Ele está acima e é mais importante do que qualquer necessidade, por mais crucial que seja. No entanto, essa disciplina é muito conhecida e mal utilizada desde a época do povo de Israel. O jejum tem a característica de alcançar o mais profundo do nosso ser, a nossa fome. Temos fome de muitas coisas e elas nos impulsionam a agir em direção à satisfação. O jejum não trata apenas de comida, mas de nossos anseios mais profundos. Ao mesmo tempo, se tornou uma prática vazia, a ponto de o Senhor dizer em Isaías 58, 4, 5: de que adianta jejuar se continuam a brigar e discutir? Com esse tipo de jejum não ouvirei suas orações. Vocês se humilham ao cumprir os rituais, curvam a cabeça como junco ao vento. Vestem-se de pano de saco e cobrem-se de cinza. É isso que chamam de jejum? Acreditam mesmo que agradará ao Senhor? O jejum, assim como as demais disciplinas espirituais, não pode ser realizado isolado, como um ritual vazio e sem sentido e desvinculado de submissão ao Senhor. É a Ele que entregamos nosso apetite e a sua palavra. E é a sua palavra que recorreremos para nos alimentar. Isso trará resultados de transformação interna e ação externa. Segundo Dallas Willard, o jejum nos mostra quanto o nosso corpo é poderoso e astuto na busca de seu próprio caminho, contra as nossas mais fortes determinações. John Wesley disse uma vez que alguns exaltavam o jejum religioso acima de toda a escritura e da razão. Outros o negligenciavam totalmente. O jejum aparece na Bíblia como uma disciplina espiritual importante. Foi ensinado e praticado por Jesus e seus seguidores. No jejum, nós nos abstemos de alimentos e, em alguns casos, também de líquidos, mas precisamos com certeza nos abster de distrações. Essa disciplina nos ensina muito e rápido sobre nós mesmos. Certamente ela nos humilha, pois prova quanto nossa paz depende de nossos apetites. Segundo Dallas Willard, o jejum também pode revelar como usamos o prazer de comer para diminuir o desconforto causado pela falta de fé e pelas atitudes insensatas, como falta de dignidade, trabalho sem sentido, existência sem propósito e falta de descanso ou exercício. O jejum nos mostra quanto o nosso corpo é poderoso e astuto na busca de seu próprio caminho contra as nossas mais fortes determinações. Há muitas formas e níveis de jejum. Daniel e seus amigos não quiseram comer das iguarias do rei nem beber vinho. Eles comeram apenas vegetais e beberam água. Na época de sua preparação para enfrentar a tentação e iniciar seu ministério, Jesus jejuou por mais de um mês. Assim, o jejum pode estar ligado às atitudes de lamento, contrição e arrependimento diante de Deus, ou em situações específicas de muita angústia, para ficar mais sensível à vontade do Senhor e tomar uma decisão importante.
ou ainda como uma atitude de fortalecimento espiritual para enfrentar um confronto mais direto. Mas ele jamais deve ser visto como algo para comover o coração de Deus para que ele te dê algo em troca. É importante entender que o jejum confirma nossa total dependência de Deus ao encontrarmos no Senhor uma fonte de sustento, de força além do alimento. Assim, aprendemos pela experiência que a palavra de Deus para nós é uma substância vital. Aprendemos que a nossa vida nos é dada não só pela comida que nos satisfaz, mas também pelas palavras que procedem da boca de Deus. Mateus 4:4. Aprendemos que também temos uma comida para comer que o mundo não conhece. João 4:32-34 vai dizer: Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Portanto, jejuar ao Senhor é nos alimentarmos da palavra de Deus e de sua vontade, submetendo nossos desejos e anseios, apetites e vontades a Ele. Na verdade, o jejum é uma das maneiras mais importantes de praticar a abnegação exigida de todos que seguem a Cristo. No jejum, aprendemos como sofrer alegremente enquanto nos alimentamos da palavra de Deus. Se não submetermos nossos apetites em obediência ao Senhor, nos tornaremos como um povo que fora liberto do Egito, mas murmurou contra o Senhor no deserto pela falta das comidas a que estavam acostumados. O apetite desregulado pelos nossos amores distorcidos, pelos hábitos pecaminosos, nos levará a duvidar de Deus e murmurar contra Ele, nos momentos em que não obtivermos o que desejamos. O jejum, assim, é uma disciplina de abstenção, na qual praticamos a espera, a abnegação e a entrega. Nos abstemos de algo bom que podemos consumir naturalmente, como alimento, como um exercício para submetermos nossos desejos a Deus. E em troca de comida, separamos um tempo especial para nos dedicarmos à oração, meditação e estudo da palavra de Deus. Assim, o jejum não é uma dieta alimentar e não deve ser praticado isoladamente, mas auxiliado pela prática de outras disciplinas espirituais. A nossa formação espiritual não depende da nossa boa vontade, ela depende do quanto deixamos Deus trabalhar em nós. Compreendido isso, comece com períodos curtos, onde você pode abster-se de uma refeição principal, uma vez por semana, e vá ampliando aos poucos, se assim desejar. Considere necessidades específicas e limitações de saúde, como anemia, diabetes, gestação, entre outras, que precisam de um cuidado específico em relação à alimentação regular. Nesse caso, você pode jejuar de outras formas, por exemplo, parando de murmurar, de criticar ou tirando algo especial que você realmente gosta. Fazendo um adendo, houve uma época em que Deus me fez tirar o doce, que era uma coisa que me prendia muito, que me escravizava, né? A gente acaba colocando a nossa ansiedade na comida, realmente. Alguns é salgado, outros é doce. Na sua maioria é o doce, né? Nós acabamos por descarregar nossa ansiedade no doce. Às vezes eu comia tanto doce que eu nem percebia o quanto eu comia. Depois eu já estava mal porque comia um monte de doce. Então, por muito tempo eu tirei. E depois eu também tive
diabetes gestacional e aí tive que tirar também. Então hoje eu consigo controlar se eu quero comer o doce, se não. E muitas vezes eu também acabo tirando por alguns dias, conforme a instrução do Senhor. E o café é outra coisa que é um vício, né? Então muitas vezes Deus também tirou o café de mim. E foi importante para você saber que você tem quem manda em você, né? É o Espírito Santo. Deixar ele conduzir, controlar as suas vontades também, te dá essa força. Você vê que o domínio próprio vai aumentando em você. Você não são as coisas que te dominam, né? Mas é o Espírito Santo que tem que dominar em você. E aqui, continuando, ela diz, né? Beba água ou outros líquidos durante o jejum. No início, você provavelmente irá sentir pontadas de fome ou desconforto antes de acabar o tempo. Mas isso não é fome de verdade. Segundo Richard Foster, nosso estômago foi condicionado durante anos a emitir sinais de fome em momentos determinados. Em vários aspectos, o estômago é como uma criança mimada. E uma criança mimada não precisa ser atendida diretamente, ela precisa de disciplina. Assim, a ideia é que sejamos senhores de nosso estômago e não escravos dele. Se sua rotina permitir, dedique esse tempo normalmente gasto com as refeições para meditar e orar. Como dito no início, o jejum não pode ser realizado isolado, como um ritual vazio de sentido e desvinculado de obediência ao Senhor. Ele precisa ser praticado junto com o serviço e a submissão, influenciando diretamente nossa ação para com as demais pessoas, praticando a compaixão, a generosidade e a justiça em nossas relações, conforme Isaías 58. Também está relacionado com as demais disciplinas, especialmente a oração, a meditação na palavra do Senhor. Em João 4, Jesus se encontra com uma mulher. Esta lhe traz toda a cidade para ouvir as palavras do Mestre. E os seus discípulos, no entanto, insistiram para que Jesus parasse o que estava fazendo para comer. Então Jesus disse no versículo 4: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Jesus não estava dizendo que nunca mais precisaria comer, mas estava enfatizando, em outras palavras, que o que o sustentava e supria sua necessidade não era comida natural. Cumprir a vontade de Deus era o seu sustento e prioridade. Quando jejuamos, somos fortalecidos para cumprir a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Jejuamos para afirmar que, embora este mundo seja encantador, nossa satisfação plena está em ganhar a Cristo e ser encontrado nele. E jejuar promove libertação, como podemos ver na passagem do jovem endemoniado em Mateus 17, 21. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. A duração e o tipo de jejum. Como devo jejuar? Na Bíblia encontramos exemplos de alguns tipos de jejum diferentes. Você pode realizar qualquer um desses jejuns desde que sua saúde permita. Se você tem algum problema de saúde ou está grávida, consulte um médico ou, adendo, lactante também. Consulte seu médico antes de realizar um jejum. Lembre-se, Deus não quer que você estrague sua saúde. Jejum total é quando você não come nada e nem bebe nada. Esse tipo de jejum foi praticado por Esther antes de ela falar com o rei da Pérsia para salvar seu povo. Esther 4, de 15 a 16. O jejum total deve ser praticado apenas por períodos curtos, de 12 horas a 3 dias. Esse é o tipo de jejum mais radical, que não deve ser praticado por mais que 2 ou 3 dias. Passar mais tempo em jejum poderá causar danos graves à sua saúde e até causar a morte.
Seja prudente. Ficar doente ou morrer por causa do jejum não glorifica a Deus. Lá em Esther 4:15 a 16, a passagem diz: Então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: Vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Jejum com água. Esse é o tipo de jejum mais comum, em que não se come nada, mas bebe água. Jesus provavelmente praticou esse jejum durante os seus 40 dias no deserto, antes de começar o seu ministério. Mateus 4:1-2. O jejum com água pode ser praticado por períodos de mais longos que o jejum total. Quando o jejum dura mais que 3 dias, é bom beber também outros tipos de líquido, para o corpo não entrar em choque. Limonada ou outros sucos de fruta ou legumes ajudarão a manter a saúde durante um jejum mais prolongado. Em Mateus 4:1-2 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. 3. O jejum parcial. O jejum parcial é quando você elimina apenas alguns alimentos de sua dieta, comendo de forma mais simples. Daniel fez esse tipo de jejum durante 3 semanas, antes de receber uma visão sobre o futuro. Daniel 10:2-3. Jejum parcial pode durar algumas semanas sem danos para a saúde. No jejum parcial, você escolhe um tipo de alimento que você não vai comer durante algum tempo. Normalmente é comida gostosa ou especial, para ter uma dieta apenas de sobrevivência, não pelo gosto de comer. Se você não tem problema de saúde, o jejum parcial, se você tem algum problema de saúde, o jejum parcial é muito mais seguro do que o jejum total ou jejum com água. Em Daniel 10:2-3 diz: Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. 4. Outros tipos de jejum. A Bíblia também fala de jejum de outros tipos de coisa que não são alimentos. Em seu jejum parcial, Daniel também não usou perfume, e em 1 Coríntios 7:5 fala sobre a possibilidade de um casal se abster de relações sexuais para se dedicar mais à oração durante um curto espaço de tempo, mas isso deve ser uma decisão conjunta. No jejum de outras coisas, você pode se abster de qualquer atividade ou hábito para ter mais tempo para Deus. 1 Coríntios 7:5 diz: Não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. E amanhã continuaremos sobre a duração de um jejum bíblico. Até lá!